Olá, está começando mais um Mídia em Cheque. O programa é produzido e apresentado pelos alunos de jornalismo do curso da Universidade Franciscana. O Mídia em Cheque tem como objetivo discutir temas relacionados à comunicação. O tema de hoje é a influência do meio digital na indústria de moda. Para discutir o assunto, recebemos o professor Júnior Ruviário, do curso de moda, a professora Carol, do curso de Publicidade e Propaganda, e a jornalista egressa Letícia Isaia. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, hoje a gente então quer discutir esse tema pelo viés de que cada vez mais então as redes sociais têm se apropriado aí de campos diferenciados, né? E a moda é uma coisa assim que vem crescendo nesse meio digital, né? A gente vê que o Instagram tem sido consumido por muitas pessoas, a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo tem acesso a ele, né? Mas como que tem se transformado, então, a indústria de moda a partir dessas apropriações das redes sociais? Porque antes as pessoas se informavam por meio de revista, né? Sim. E hoje a gente vê que muita coisa está sendo produzida somente no meio digital, por redes sociais e também por sites, né? Então, como que isso tem interferido? E se a moda está pensando, então, os produtos de moda, né? Estão pensando em coisas relacionadas mais para esse sentido, né? Tipo, antes tu fazia editoriais para revistas, agora tu faz editoriais para o Instagram, por exemplo. Isso é uma realidade mesmo ou é uma coisa que ainda tem muito a se trabalhar? Vamos lá, quem vai? Colega. Do ponto de vista da publicidade, né, que é onde eu atuo mais, acredito que existe uma migração de formatos por enquanto, né? Então, o que tu tinha lá de editorial de uma revista, está se testando como é que a gente vai transformar aquele editorial numa revista, que ele era, né, ali estático, que tu não tinha como interagir com ele, e colocar ele para dentro de uma rede social ou de várias redes sociais que tem essa possibilidade de interação. A gente sabe se as pessoas gostam ou não gostam praticamente instantaneamente depois que a gente coloca aquilo no ar. Então, existe essa migração, está cada vez mais forte, está. Diminuiu a verba, uma produção é uma produção em qualquer um dos veículos que tu vá colocar aquilo à disposição das pessoas. Então, os custos da produção não diminuíram. E simplesmente é ótimo, né? Mas a gente está tateando ainda para ver o que efetivamente funciona e o que não funciona. Mas a gente consegue ver que a gente tem, né, por exemplo, a Vogue impressa, e daí a gente tem os canais todos online da Vogue, e não é simplesmente uma réplica. Tu não tem exatamente o mesmo editorial que tu tem no impresso, é o que está ali replicado no online. Não é assim que funciona. Não funcionaria, claro. Né? E algumas marcas já se deram conta que não é assim que funciona, e outras ainda estão simplesmente replicando. Então eles colocam um anúncio no jornal, daí vão lá e colocam na revista, e simplesmente replicam para o meio online. Isso, se a gente for pensar, né, teoricamente não funciona e praticamente também não está funcionando. Então existe essa migração. Com certeza. Comunicacional. Eu concordo. Eu vejo também nessa questão, tu falasse no embate, né, por exemplo, da mídia impressa e a mídia digital. Isso é complexo, é um início, a gente está numa migração, concordo com a Carol, a gente está nessa migração, porém já é uma realidade, né? No ano passado, a editora Abril, ela fechou várias revistas, ela tirou vários títulos que estavam tradicionais, como a revista Elle, que era uma referência, né? A Estilo de Vida também era uma referência, né, dentro do mercado nacional, e simplesmente não conseguiu segurar, né? Tirou, hoje ela permanece com a Cláudia, que acabou assumindo uma linha editorial da Estilo e tal, e depois aí nós temos a Vogue, que se mantém no mercado, né? Que seriam duas referências, Elle e Vogue. E o que acontece? Isso é um sinal claro da migração que está havendo do público para a mídia, né? Uma mídia escrita, a revista de moda, e em contraponto a mídia digital. A tendência, é claro, é isso se acentuar cada vez mais. Eu vejo assim, quanto mais a geração dos milênios forem tomando o lugar da geração anterior, isso vai cada vez crescer, num maior crescer, né? Pela característica dessa geração que já
nasceu envolvida com a tecnologia. Era muito mais visual. E isso não vai voltar atrás, Exato. né? Mas aí nós temos que pensar, mas o livro, né? Os livros físicos ainda existem, né? Ao passo que também o livro digital é uma realidade. O que eu vejo é o seguinte, o que sobrevive? Sobrevive aquilo que puder oferecer uma experiência, né? A experiência do leitor ou do consumidor é que vai dizer para onde ele vai, né? Então, eu vejo que o espaço físico, e se nós pensarmos as lojas, também trazendo isso para dentro da loja, né, física, a loja digital. Espaço de experiência. Se a loja física, se a revista não trouxer algo, não for inclusiva, que fale, porque qual é a diferença? É aquilo que a Carol colocou bem. No digital, são duas vias, né? Tu tens, assim, o público, ele se manifesta, ele interage, ele se sente num pertencimento, coisa que a mídia tradicional não permite. Então, eu acho que isso também é o ponto, sabe? Essas duas mãos na comunicação. E isso cada vez vai tendendo a crescer mais, né? Letícia, tu trabalha um pouco com isso, né? Sim, então, sim. como que, assim, tu vê essa produção de conteúdo? Porque também na produção de conteúdo para os meios digitais, a pessoa pode escolher, né, o que ela vai ver. Tipo, eu não quero ver isso, eu vou deletar, eu não vou seguir essa pessoa ou não vou entrar nesse site. E quando tu compra uma revista, tu tem que consumir o que tá ali, né? É claro. Tu não pula tem a como... matéria, mas, né? mas ela está ali. Ela tá ali. né? Tá junto. Mas se a gente for perceber, bem como os professores falaram, nas plataformas digitais do meio tradicional, digamos assim, do mainstream, eles estão utilizando outros recursos, trazendo outras abordagens que se diferenciem e chame atenção num público que vai consumir informação das mídias, né, digitais, né? E a gente vê também uma coisa muito importante de tocar, é que essa mídia, ela está incorporando também essas pessoas que pautaram a modificação. Hoje que a gente chama de influenciadores, né? Mas que lá no passado a gente chamava de blogueiros, né? Que fizeram toda a mudança na forma da gente comunicar a moda, né? Que essa ruptura foi através dos blogs de moda, lá no início da geração 90, 2000 ali, os primeiros blogs de moda em 2013 aqui no Brasil. E foi a partir daí toda essa mudança, essa ruptura, né? Da forma de estruturar a moda. Até a gente tem uma tela que fala sobre os blogueiros, né, brasileiros. São várias, eu coloquei algumas, Camila Coelho, a Tássia Naves, Camila Coutinho, que são pessoas que estão nessa cena e que, como a Letícia falou, elas influenciam outras pessoas a consumirem o que elas estão usando, né? Exato. Mas também tem a questão local, né? Então, a gente tem esses influenciadores dentro das cidades, não só aqui em Santa Maria, mas muitas cidades têm, que eu acho que é uma coisa que chama bastante atenção também, porque é muito distante de mim a realidade, por exemplo, da Tássia Naves, né? Não é uma realidade para mim o que ela usa, onde ela vai, mas já quando a gente vê aqui dentro da nossa cidade uma pessoa que divulga o que está acontecendo aqui, as pessoas, eu acho que elas conseguem consumir de uma melhor forma. A gente foi às ruas para perguntar por onde as pessoas têm, né, consumido, então, essas informações, buscado essa informação, essas tendências de moda. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, vamos dar uma olhada no Vamos material. ver. Luana, qual a principal meio que tu se informa sobre moda em tendências? Olha, ultimamente eu tenho me informado bastante no Instagram. Assim, no Instagram tem várias lojas também, né? Além dos influenciadores, eles falam das lojas que eles vão também. É um local que eu procuro bastante sobre o estilo que eu gosto. Conhece algum influenciador digital aqui de Santa Maria? Aqui em Santa Maria não, normalmente eu vejo mais o pessoal dos Estados Unidos e lugares para fora mesmo. Eu acompanho muitas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que eu acho que hoje é um novo blog. Então eu acompanho algumas blogueiras, Tássia Naves, Camila Coutinho.
E na cidade, assim, não tem alguma em específico. Eu gosto muito da Marinara Pinto, mas ela fala mais sobre maternidade real. Ela tem uma menininha e dela comenta como é ser mãe jovem. Então, é mais ou menos isso. Ela tem algum conteúdo de moda, mas não é totalmente voltado só para isso, sabe? Matheus, de que meio tu se informa sobre moda e tendências? Pela internet, pelas redes sociais, principalmente o Instagram. Eu vivo seguindo marcas que eu costumo consumir ou que eu gosto bastante, então eu consumo através das redes sociais, principalmente. Conhece algum influenciador digital aqui de Santa Maria? Sim, o Albino, estudou aqui na UFN e eu acompanho bastante o Instagram dele e, enfim, as postagens e as dicas de moda que ele dá. Geralmente pelo Instagram mesmo. Ali as publicações recomendadas. E tu conhece algum influenciador digital aqui de Santa Maria ou acompanha algum? Eu não conheço pessoalmente, mas a minha namorada acompanha algumas. Até aqui da UFN, a Luísa Noronha, do curso de Medicina. Eu gosto de procurar muito em TV, revistas. Agora eu comecei a escrever para uma coluna sobre moda e fotografia. Então eu estou sempre buscando essas referências na internet, na TV. E acompanho também as influenciadoras aqui na cidade. Acho bastante bacana estar sempre se informando do que acontece no mundo da moda. Quais os influenciadores daqui que tu acompanha? Mito Rico, Mel Lisboa, Camila Cunha. Acho que são essas. Então, quase que unânime é o Instagram, né? Sim. É o grande carro-chefe aí para É compartilhar. a geração, né? Não adianta, não tem muito... Hoje, digamos, ainda, né? Sabe-se daqui a um tempo o que vai com outra acontecer. plataforma. Mas, com certeza, é um influenciador de peso. Dentro da minha realidade de pesquisa, enfim, eu percebo muito dentro das blogueiras ali, se eu for entrar nos blogs para consumir informação e buscar referências até para o meu trabalho, imagens, enfim, o conteúdo que elas publicam, elas não atualizam mais tanto quanto antes, né? Hoje a gente vê muito mais atualização, muito mais informação, conteúdo no Instagram. Então é por isso até a modificação do termo, né? Não é mais blogueira, é influenciadora digital, né? Porque se apropria de várias ferramentas, né, digitais. Isso que tu falou foi uma coisa que eu também tenho acompanhado, que é essa... Parece que defasou um pouco o blog, né? O uso do blog, tanto que elas não se intitulam mais como blogueiras, né? Elas se intitulam como influenciadoras, porque elas pautam, é aquilo que tu falou, elas pautam e a partir do que elas estão pautando, não sei se posso estar falando coisa errada, se eu estiver, vocês... Também não sabemos, vamos lá. Mas a partir do que elas estão usando, muitas coisas são criadas, né? Muitas coleções, porque antes, por exemplo, as grandes Fashion Weeks, elas são o que, para o mercado total, é da onde saem as tendências, né? Mas hoje, acho que muito tem se apropriado desse street style, que eles falam, que é a moda de rua, né? Mas também pelas blogueiras, né? Pelo que elas usam, pelo que elas falam, muita coisa tem sido criada. Eu não sei se isso é uma coisa... Existe um grande lobby, na verdade, se a gente for pensar, porque street style, beleza, as pessoas estão usando, mas isso são referências de tendências que a partir daí se constrói algum elemento de um look ou de uma peça em específico. Mas o que acontece? As influenciadoras, elas estão sendo porta-vozes de muitas marcas, e não porta-voz falando, né? Mas o uso do que as marcas colocam. Então, a Fashion Week continua sendo a base, continua. Elas recebem looks antes da Fashion Week, começam a postar uma semana antes da Fashion Week, e na Fashion Week é mostrar, aquilo é apresentado, né? Então, a Chanel, Dior, grandes marcas, as influenciadoras que são apostas das marcas, elas vão para Paris uma semana antes, Embaixadoras das marcas, e elas ficam por conta da marca uma semana em Paris, no melhor hotel, sendo super bem tratada e podendo acompanhar aqueles 7 dias que antecedem o desfile. Então tem documentários interessantes para a gente assistir, né, no streaming por aí, mas é interessante a gente perceber isso. Então as estratégias de comunicação, elas continuam basicamente as mesmas, o que mudou foi o formato.
Né? Antes a gente pegava lá os colunistas sociais, então a gente, né, mandava informações para eles e tal, e daí eles eram as grandes vozes, né, das marcas. Né? O Rui Spor usou, né, muito isso, a Milka, então os grandes costureiros que a gente tem, né, digamos, não vou dizer, já disse, da velha guarda, são pessoas que foram precursores do nosso mercado de moda no estado, era esse uso comunicacional. E, claro, mudou para quem está hoje conseguindo se comunicar com essa nova geração. Que o lance é esse, né? Quem são as pessoas, quem é teu público e como é que a gente vai chegar até o público. E eu estive num congresso de estratégias criativas na segunda-feira em Porto Alegre e foi exatamente isso. Mas o que eles querem hoje? Eles querem relevância. Então não adianta tu só mostrar a blusa, né, ou a peça. Tu tem que dizer quem foi que criou aquela peça, qual é a referência, como é que tu pode combinar aquilo, como é que tu pode usar, né? É conteúdo, é relevância. O que tu vai trazer ali, dada a informação. Isso que eu queria colocar. Será que eu procuro seguir pessoas que não só me mostrem uma peça de roupa, porque se eu quiser ver uma peça de roupa, eu vou na loja e eu vejo, né? Exatamente. Mas que elas saibam, né, do que elas estão falando, da onde que vem, a moda hoje é, sei lá, usar calça capri, né? Mas aonde que vem isso? Qual é a referência? De que ano que isso... Porque, como o Júnior falou em uma outra entrevista, a moda ela vai se remoldando, né? Ela não é, nada é uma novidade, é tudo uma coisa que vai... resgata e muda o nome, né? Mas são as novidades que o mercado está trazendo. Então, vocês concordam ou discordam, enfim, que para a pessoa ela ser nomeada como uma influenciadora, ela não necessariamente precisa ter só números ali, likes, mas ela também precisa ter esse conteúdo para passar? Sim, hoje se fala muito também, algumas vertentes debatem muito essa questão. Por exemplo, hoje aqui em Santa Maria a gente fala, os influenciadores, é de um nicho, né? É de um nicho, eles geram um conteúdo para cá que tem embasamento e repercute. Então, não precisa ter milhões de seguidores para, né, ser considerado um influenciador digital. Uma abordagem que eu acho importante é a questão que os blogs, num primeiro momento, e hoje as influenciadoras ou os influenciadores digitais, eles, na verdade, democratizaram a informação. Porque antes, a informação estava encapsulada, ela estava dentro de uma revista, né? Com muitas preço vezes, de capa nem muito acessível, né? Então, de certa forma, elitizava a moda. Claro que a moda ainda permanece, em muitos casos, elitizada, mas esse aporte do digital, ele abriu as fronteiras, né? Ele abriu as fronteiras. E aí, o que acontece? Hoje, uma influenciadora, ela tem que trazer uma verdade. Né? Eu acho assim, é isso que faz com que pessoas vão acompanhar ela. Ela tem a sua verdade que ela está mostrando ali, como ela vive, os lugares onde ela vai, os valores que ela tem, né? E aí cada pessoa tem a possibilidade de escolher com quem ela se identifica e quem ela vai seguir, o que ela vai gostar, né? Até porque se tu não gosta da postura da pessoa, tu não vai seguir aquela pessoa. Né? Tu vai seguir aquelas que tu identifica. Então eu acho que esse movimento dos influenciadores digitais, ele veio democratizar bastante, na verdade incluir o consumidor, porque elas filtram, né? Se nós falarmos nos Fashion Weeks, eles estão para um mercado específico, né? O mercado da moda, digamos, num plano um pouco mais elevado, né? Que daí então são as pessoas da tendência e tal. Quando chega no digital, chega numa influenciadora, aquilo ali já está de certa forma filtrado, né? Para aquele universo. Então isso gera uma empatia e a pessoa vai seguir aquela influenciadora. Se não houver uma verdade, hoje a gente vê assim, às vezes algumas pessoas que tentam simplesmente acompanhar determinado enfoque. Se aquilo não é uma verdade, mais cedo ou mais tarde aparece. E o consumidor que segue aquela pessoa pelos seus valores percebe isso. Se for apenas mercadológico, né? Se for só uma questão de marketing pessoal para ganhar likes. E aí não se sustenta. Então hoje eu acho que assim,
é muito a verdade, né? O estilo de vida verdadeiro, os valores verdadeiros daquela pessoa e a moda, o cosmético que ela usa, tudo isso daí vem a partir disso. Né? E faz uso disso também para vender. É o lifestyle, tu também, vende o teu estilo de vida, né? Mas tem que haver uma verdade por trás, Exato. não é só ela receber. Eu acho até que isso deve ser critério para as influenciadoras mais sérias, elas não vão mostrar tudo que elas recebem. Né? Certamente elas vão filtrar e mostrar aquilo que tem a ver com essa realidade, essa verdade que ela quer mostrar para os seus seguidores. Né? Então essa empatia e esse retorno que tem que ser verdadeiro, né? E eu acho que a rede social ela está permitindo isso, coisa que uma revista fica encapsulada aquela informação, né? E outra coisa é também a questão da proximidade, né? A prof tinha falado ali da instantaneidade em receber o feedback, né, se esse conteúdo é bom ou não. E as blogueiras, elas permitem isso, né, essa troca, tipo, a Letícia postou uma coisa lá que eu gostei, eu vou lá e mando no direct dela, que legal isso, não sei. E ela fala comigo, então as pessoas, desde sempre as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de ser... Então eu acho que isso também é uma maneira de aproximar, né, as pessoas, como o professor disse, é a realidade que eu acho bacana, eu vou seguir ela, e quando essa pessoa me retorna, eu me sinto, né, eu estou sendo visto, né, de uma forma ou de outra. E a questão também das lojas, elas pegam esses influenciadores, porque muitas vezes elas não conseguem, pela demanda que elas têm, responder todo mundo, então é uma maneira de setoriar, eu acho, o que elas têm ali, de uma maneira que o público também se aproxime, né, dessa marca, enfim. Mas, como a gente estava falando, eles precisam ter essa verdade, né? Precisam. E como que as marcas, elas avaliam? Por exemplo, as revistas, elas têm os editoriais e cada mês é uma pessoa. Isso é feito a partir de um assunto que está sendo pautado pela mídia, ou é mais assim, vocês acham que pela questão da celebridade da pessoa? Assim, nas revistas de moda que a gente ainda tem no país hoje circulando, elas tratam de tendência. Então, até porque a gente olha aqueles looks muitas vezes e fala, meu Deus, quem usaria isso? Aqueles looks não são para usar daquele jeito. Então, eles mostram as peças, eles buscam as tendências, é o topo, é o que está entrando no mercado agora, não é o que é inteligível para todas as pessoas, não está na massa ainda. Né? E agora, a gente tem dois movimentos. A gente tem o movimento do influenciador ou da influenciadora que entra em contato com a marca e quer unir aquela marca à sua imagem. E a gente tem um movimento contrário, que é a marca que vai olhar quem são aquelas pessoas, quais são as verdades que elas estão mostrando ali, qual é o DNA das verdades, para ver se o DNA dessas verdades bate com o DNA da minha marca. E a partir daí eu vou escolher quem eu quero, né, fazer essa união, digamos assim, e a partir daí até nascem muitas estratégias de co-branding. Então, né, eu vou juntar a minha marca com a Letícia porque me interessa a Letícia e os seguidores e como é que isso funciona, né? Beleza, daí a Letícia vai começar a me dar informações, eu vou começar a dar informações para a Letícia. Agora, o que é importante é que muitas influenciadoras hoje em dia, elas estão sendo ávidas para os negócios. Por quê? Porque ninguém no mercado, nenhum instituto de pesquisa tem como mapear o que a influenciadora tem como mapear. Ela sabe quem é o público, ela sabe quem são aquelas pessoas, ela sabe onde elas moram, ela sabe o que elas gostam, qual é o comportamento, que às 6 horas da manhã de segunda-feira a pessoa entra lá e vê tudo e daí... Então, assim, são informações valiosíssimas para o mercado. Tanto para o mercado, né, da comunicação daquela marca, quanto para escolher o que tu vai colocar na vitrine naquele dia. Então, o que vai ser? Qual é o próximo editorial? Então, a gente tem essa agilidade gigantesca que a gente não tem nos meios tradicionais, porque meios tradicionais trabalham com tendências. Então, é bem interessante esses movimentos, eles são completamente diferentes. E aí que chega a profissionalização, né? Que a gente já falava lá das blogueiras antes do fenômeno e que todo mundo busca ser, mas que se diferencia, bem como o professor falou, através do seu conteúdo, o estilo de vida e a verdade que passa. Nós temos alguns dados de marcas, enfim, que
que tem coleções assinadas por blogueiras. Então, tem a Camila Coutinho, ela assinou Riachuelo em 2015, uma coleção. A Ering, esse ano, também ela tem uma coleção. Então, são pessoas que estão se apropriando e elas se dizem empreendedoras, né? Porque muitas... tem algumas que, no caso, saem da moda, mas vão para a questão estética, né? Que assinam marcas de máscaras faciais, enfim, produtos que elas se identificam e que elas sabem que é aquela coisa que chama a atenção do público delas. Que é o interesse, né? Então, se as pessoas ficam perguntando lá, ela tira uma foto e pergunta, qual é o teu esmalte? Depois, qual é o teu esmalte? Depois, qual é o teu esmalte novo? Não, opa. Daí entra uma marca de esmalte e diz, tu quer fazer uma collab? Óbvio que eu quero, as minhas seguidoras, elas estão pedindo qual é, então se vende. Isso é uma coisa que é interessante, porque um exemplo da Rede Globo, a Giovanna Antonelli, ela vende qualquer coisa que seja colocado nela, qualquer coisa. Então, se tu for ver lá os mais pedidos da Globo, o brinco da Giovanna Antonelli, ela entrou em cena e tem um brinco. No outro dia, o brinco é o brinco mais solicitado de quem é o fornecedor do brinco e tal, não sei o que. Então, assim, é interessantíssimo, muito interessante. Isso é um fenômeno que está vindo com ela faz 15 anos e se mantém, não alterou. Tanto que hoje em dia ela tem uma liberdade muito grande. Os estilistas, os stylists lá da Globo dizem, escolhe qual vai ser o guarda-roupa da tua personagem, porque vai vender. Então, tu escolhe quem quem são os fornecedores dos teus acessórios. Porque é um negócio que foi gerado pela demanda. Que é interessantíssimo essa perspectiva. Essa abordagem também da influência que a televisão ainda tem, né? Ainda tem, vídeo, claro, na verdade. A gente sabe que isso, a influência das novelas, que era absurda, né? Antes, eu que venho do mercado, nós nos deparávamos muitas vezes com isso, porque tu faz uma pesquisa, às vezes com um ano, até um pouco mais de antecedência, e vem vindo para lançar a coleção. E daqui um pouco, nesse caminhar, a novela lança algo que não tinha absolutamente nada a ver com tudo aquilo que estava programado. É uma coisa, né, local, ou às vezes um personagem que tem uma característica. E isso influenciava muito. Hoje ainda acontece muito. Tem, como foi citado, ela é uma atriz que tem muita empatia com o público e o que ela usar, as pessoas vão querer, as mulheres vão querer. Então, ainda a gente tem isso também no nosso mercado, né, que é bastante influenciador. Sempre a gente, quando fala de pesquisa de moda, a gente acaba passando também pelo que é apresentado nas novelas, né? É porque ainda é forte, as pessoas ainda assistem, né? Ainda. Porque eu acho que até a televisão ainda é mais acessado do que o Instagram, né? Porque o Instagram hoje a gente fala muito, na pesquisa ali, muitas pessoas falam, me informam pelo Instagram, mas a grande maioria das pessoas, elas, às vezes, massa, né, não tem acesso, na real. A gente está num país que tem praticamente metade da população que tem acesso à internet, outra metade não tem. Então, só isso ainda já é uma restrição. Mas a né? TV está sempre E a TV está lá, presente. 98% do território brasileiro, ele é coberto por ondas televisivas. Então, a gente tem alguma emissora disponível para 98% da população brasileira. Então, é muita gente. 1% no Brasil é muita gente. Então, essa visão que a gente, às vezes, né, olha só para o umbigo, né? A minha realidade, a gente parece que a nossa realidade é a realidade de todo mundo, mas não é, nós somos super privilegiados, né? Então, todo esse caminhar das marcas também, né? As marcas de grande público, não, né? As marcas que são restritas, não, tu falou ali no início, as pessoas, a gente tem influenciadores em Santa Maria também, tem, né? Mas o pessoal que respondeu, eles estão lá num grupo de referência, né? Eu olho lá longe, não quer dizer que eu vou poder comprar aquilo nessa vida, mas pode ser que eu, a partir daí, tenha minhas escolhas no que é mais próximo daquilo e no que eu posso pagar. Então, a gente está com um grupo de referência, esse comportamento do consumidor é clássico, e é isso, a gente tem um grupo de referência, não adianta. A pessoa que é da classe AAA, ela ainda tem um grupo de referência, ela ainda quer ser parecida com alguém que ela ainda não conseguiu. A gente, né, sempre tem a meta lá na frente. E é exatamente isso, assim. E é interessante que alguns aqui de Santa Maria estão conseguindo uma relevância bem interessante fora daqui também, porque Santa Maria, se a gente for olhar regionalmente, é um grande centro. E a gente tem pessoas, né, das cidades aqui, que estão aqui perto, que seguem as pessoas que foram colocadas pelos entrevistados ali da enquete. É interessante isso.
a gente também vê assim, olha, que não são só os influenciadores, não são só blogueiras, né? Mas a gente vê muito, assim, principalmente da música, né? Os cantores, as cantoras, para esse público mais jovem, eles são muito, assim, eles têm uma ascendência muito grande. Então, a gente percebe as próprias colaborações de marcas com cantores, porque é tudo que está muito próximo desse público. Aqui nós entrevistamos basicamente universitários, né, que estão dentro de um círculo de convivência também, num estágio de vida e de acesso, né? Então, e mesmo assim, hoje, em função da própria a própria tecnologia, a aproximação dos mercados e as referências dentro do mercado, está tudo muito próximo. Antes a nossa referência, por exemplo, seria o mercado de Santa Maria. Hoje já não existe mais isso, né? Hoje a referência é o mercado, e o mercado é o mundo. Então eu acho também as pessoas seguirem celebridades, e seguirem profissionais e seguirem influenciadores também de outros países internacionais, é que, em função da própria aproximação que a globalização fez, né? As referências é o mundo, né? É o mundo. As referências hoje, né? Um publicitário hoje ele vai pesquisar o que tem de melhor dentro da publicidade, e isso basta acessar um computador, né? E na moda não é diferente, né? Também. Nós temos o depoimento de uma blogueira aqui de Santa Maria, que ela fala, né, sobre a criação do blog dela e como que tem sido ela. E ela fala justamente isso, que ela tem Santa Maria como uma referência no polo de moda. Ela não deixa ela está nos Estados Unidos agora, mas ela trabalha, né, continua trabalhando e divulgando o trabalho dela. E ela tem pessoas que seguem ela aqui, então vamos acompanhar o que ela tem para falar. Oi, gente, meu nome é Mariana Ruviaro Brum e eu sou digital influencer na cidade de Santa Maria. Eu comecei com um blog há mais ou menos 2 anos e meio, mas desde lá o princípio segue o mesmo, que eu compartilho meus looks diários, né, meus looks reais, looks do dia. Então, desde o início, eu sigo a mesma forma de divulgação. Na época que eu criei o blog, eu ainda era estudante de arquitetura, acabei trocando de curso. Hoje em dia eu sou estudante de publicidade e propaganda, então ainda a minha prioridade maior é a faculdade, né, é o estudo. E vou compartilhando, né, com vocês meus looks diários. Eu considero ser digital influencer em Santa Maria um desafio, mas também acho que tem muitas pessoas, muitas marcas legais, super disponíveis para fazer ações com digitais influencers, né? E acredito que a cidade esteja evoluindo muito nesse aspecto. E considero sim Santa Maria um polo regional da moda, principalmente por ser uma cidade universitária, o que gera um grande fluxo, né, de pessoas na cidade. Então, acho que isso é com certeza um benefício para os lojistas da cidade, porque muitas pessoas acabam, né, conhecendo as lojas, marcas, enfim. Acho que tem pontos a serem melhorados, principalmente nessa questão do marketing, não puxando para o lado dos influenciadores, eu digo no marketing geral mesmo, né? Até para as pessoas saberem mais os produtos que tem nas lojas, conhecerem as marcas, porque através das minhas redes sociais, por exemplo, eu recebo muitas perguntas, né, das pessoas que interagem comigo na rede social, perguntando sobre loja, sobre marca, se tem determinada marca na cidade, e às vezes é uma marca que tem faz anos, né, na cidade, mas ainda não tem a divulgação necessária. Então é isso. Obrigada pelo convite para participar e espero ter ajudado. A Mariana é uma fofa e ela realmente tem conquistado um bom espaço aqui, né? Ela tem feito um trabalho assim contínuo e tem conquistado. Eu acompanho ela, sigo ela também. Realmente é um desafio, né? É um desafio porque tu compete, né? Uma influenciadora daqui compete com essas influenciadoras que têm acesso muito mais longe, né? Que vão muito mais longe. Mas se fôssemos pensar assim, não se faria nada, né? Ficaria só nos grandes centros. Eu acho que esse movimento e tentar quebrar essas barreiras e transpor esses limites locais é muito bacana, né? É desafiador, mas eu acho que
Temos que fazer, né, Letícia? Está em Nova York recebendo produtos de Santa Maria e exibindo no Instagram, mostrando, enfim, falando. Estou acompanhando também. Porque é aquela questão, se eu não começar de algum ponto, eu não vou sair do lugar, né? Exato. E eu acho que também dá vazão para os influenciadores daqui, porque, que nem ela disse, ela compartilha os looks reais dela, né? É a vida dela. Ela tá aqui numa cidade que é pequena aos olhos de muitas pessoas, mas que tem, como ela disse, a gente recebe gente de todo lugar, né? Tem gente de São Paulo, tem gente de Minas que vem para estudar, claro que não fixam residência aqui, mas que é um perfil que as lojas e eu acho que a publicidade em si poderia, né, explorar mais, talvez, e que não é muito explorado, né? A gente fica, como a maioria das pessoas falaram, com os blogs de grande repercussão, né, no Brasil e fica nisso, né? É aquele ciclo vicioso, né, de que não sai daquilo. E as revistas, claro que elas vão procurar essas pessoas que são grandes personalidades ou que estão sendo citadas em grandes centros, mas como que a gente conseguiria, né, uma levada para fazer não sei se a gente pode usar como serviço, mas, né, esse time de influência da cidade, eles crescerem. Porque a gente fala tanto de, tipo, valorizar o que é regional, né, valorizar o que é daqui, mas na realidade a gente pouco, né, faz uso disso, né. Eu não sei se vocês, tu pesquisa, né, Letícia? Eu não sei se tu vê alguma coisa, algum segmento que poderia ser mais valorizado, ou uma forma até, né, Na de verdade, fazer isso. a minha pesquisa não é tanto consumo. Eu vejo quando tu fala em apropriação e quando eles falaram bastante em movimentos que a moda está gerando, eu vejo até aqui dentro de Santa Maria, dentro do plus size, uma falta de valorização do segmento e para olhar para esse tipo de moda, sabe? E para mim tem sido um desafio propor modificações e outros olhares para esse tipo de moda e olhares para o corpo gordo também, como não, porque foi criado um padrão dentro do corpo gordo para as pessoas olharem, inclusive lojistas, de uma outra forma para o corpo. Então, para mim tem sido um percurso bem desafiador, assim, falar sobre isso, encontrar estratégias de abordagem. Eu estou ainda descobrindo. Prof, tu falaste que tu foi a Porto Alegre, Isso. né? Você fala nisso, em estratégias de espaços regionais dentro da moda, ou é uma coisa que a gente está sonhando e muito longe de se alcançar? Interessante, a gente não está sonhando e não é difícil de alcançar, mas a gente precisa que vários players do mercado entendam isso também. Então, no momento que nós, que trabalhamos com comunicação, nós entendemos que existem nichos e que todos eles devem ser valorizados, ótimo. Agora, a gente tem que passar essa informação também. O público também sabe disso. O público também quer essa informação. Agora, o que falta é muito o olhar do empreendedor. Claro. Exatamente. Para isso, né? Então, não, pois é, tu vê, olha só, eu tenho que pagar a pessoa, ou eu tenho que mostrar uma peça para ela usar a peça para ela ver se... Gente, isso é o mínimo. Ou medo de se arriscar. Né? Exato. Tem medo de se arriscar. Quando vê assim, se não der certo. Gente, se tu colocar um outdoor na esquina e não der certo, é a mesma coisa. Tu vai ter um investimento muito maior naquela peça do que... foi visto. Exato, com uma outra pessoa. Então, é essa falta de visualizar e entender o mercado. Falta esse entendimento do mercado, do que mudou, como é que é, quais são as métricas que tu tem para ter o retorno. Porque o meio digital, hoje em dia, é o meio que tem as melhores métricas de resultado. Ponto. Então, a gente tem várias formas de medir esse resultado e entregar o resultado
pro empreendedor. Agora o empreendedor precisa querer. E se arriscar, gente, não é um risco. Tu não vai estar no meio da estrada para alguém passar em cima de ti. Não é isso. Né? Então, é um risco, mas, gente, não é um risco. Isso aí é uma estratégia de comunicação que vai fazer conjunto com todas as outras que tu já utiliza. Então, tu não vai focar só, não, agora eu vou acabar com tudo que eu tenho e vou fazer só digital, só isso. Não. É toda uma caminhada, é uma construção. O público, então, já entendeu. Né? Os influenciadores já entenderam que existem nichos, o empreendedor precisa entender. Eu vejo que o mercado de Santa Maria é um polo regional, sim. Né? Nós temos assim um varejo forte, um varejo amplo, bem estruturado. Nós temos lojas tradicionais, nós temos variedade, nós temos shopping centers aqui que são atrações regionais. Mas não é só uma característica nossa. Tá? Eu acho que assim o varejo, de uma maneira bastante generalizada, ele tá tentando entender, ele está tentando se adaptar, porque a relação consumo também está mudando muito, né? E eu acho que o varejo ainda não entendeu a dinâmica. Exato, né? Ele tá tentando se ajustar a essa nova realidade. E eu acho que daí tem que haver esse entendimento, né? A loja física vai desaparecer? Eu creio que não, porque a loja física é aonde ela consegue dar a experiência que no digital tu não vai dar, o contato, né? Essas questões de vivenciar uma experiência de consumo. Né? Que isso faz parte, isso é uma experiência, é prazeroso tu entrar dentro de um lugar, tu ser bem atendido, tu entrar num ambiente que tu te identifica e tu encontrar a roupa que é aquilo que tu estava procurando. Mas para isso vai precisar muito um profissionalismo maior, né? O atendimento, a pessoa não pode ser, no caso, plus size, né? E aí entra dentro de uma loja e aí não é bem atendida, porque o foco da loja não é aquele, né? Pode não ser aquele hoje. Né? Mas tu tem que ter o respeito com toda a diversidade que existe. E essa diversidade hoje não está aceitando mais ser excluída. Então, essas questões têm que ser mais abordadas, né? Têm que ser mais trazidas em pauta. E a questão do digital, ele é um apoio, ele é uma ferramenta a mais para te poder promover um consumo. E uma ferramenta com a tendência sempre a crescer. Né? Mas a relação do varejo e o consumidor tem que se adequar. Né? Ela tem que se adequar e eu acho que tem que ser mais inclusiva, mais ampla. Né? E aí? Até porque dentro da moda hoje a gente vê surgir diferentes movimentos. Né? Eu trabalho com plus size. Né? As minhas pesquisas estão direcionadas nos últimos anos ao plus size. E eu acompanho toda a modificação que teve desde tu pautar a mídia tradicional, que antes tu não via uma gorda numa capa de revista, não modificou muito, não é uma salvação, não estou dizendo que foi encontrada uma fórmula, mas é o início. Houve uma abertura, né? Teve uma revista aí há uns 2, 3 anos atrás, a Elle, apresentou uma mulher gorda, uma blogueira seminua na capa. Quem diria que um dia a gente veria isso? Né? Então é um movimento que está fazendo repensar a própria moda, né? Não só o consumo, mas a produção de moda. Nós queremos tendências, né? Não o que era produzido antes, enfim, que éramos um público que éramos excluídos de tendências. Ou então só o clássico, era básico, o clássico, básico. Porque era muito não pode, isso não pode, também isso não serve. Cercado por regras e normas. E foi um movimento que quebrou com isso, rompeu com isso. Então, rompeu com normas dentro da moda, rompeu com uma estrutura dentro da moda e também com a comunicação de moda, né? E não é só esse. Tem um outro movimento também de pessoas mais velhas, da maturidade, digamos assim, com 70, 80, 90 anos. Nós vemos influenciadoras digitais arrasando, participando de desfiles internacionais, semanas de moda, né? Trazendo um outro olhar para aquilo que a moda nem sempre
trouxe como personagem principal, né? É porque acho que a gente fica muito pautado na tendência, o que o mercado está falando, o que né, as pessoas, enfim, que estão sendo mais vistas, mas a moda, ela é muito mais, né? Ela Sim, a gente tem contextos, né? Isso é importante a gente não esquecer dos contextos, né? E o contexto sociocultural como um todo, no mundo inteiro, ele está alterando e está alterando com uma grande velocidade. Então, coisas que aconteciam em 10 anos estão acontecendo em 1 ano. E a coisa está acelerando. Então, no momento que a gente percebe que a gente olha para o lado e vê, nossa, quanta gente diferente, a gente tem que olhar e ter essa mesma perspectiva em todos os lugares. E é isso que as pessoas estão percebendo. Opa, nossa, a pessoa que está do meu lado, é diferente de mim. E isso também está repercutindo nas mídias, na moda, em todos os lugares. Então, a gente tem vários prêmios de moda hoje com moda inclusiva. Vários prêmios. Né, várias premiações, vários concursos, né, fazendo roupas para vários formatos, de tudo que é jeito. Claro. Então isso é importante, mas isso é um movimento que começou de 10 anos para cá, não muito atrás, né? Com as mídias. Exato. Então o que as pessoas estão pedindo, né? Querendo ou não, a campanha pela Real Beleza da Dove foi um start grande em termos massivos. A gente vê que colocar ali um monte de gente, que nem o nude, né? O nude antes era um tom só, agora tu tem, que bom, vários tons, porque são vários tons de pele, não pode dizer que nude é só bege, né? Então, é essa perspectiva e essa pressão social também, né? Porque a modificação está vindo da pressão social. Então, a gente precisa ter noção desses contextos, o que gera essas alterações de contexto e como é que as pessoas estão conseguindo voz e conseguindo que as pessoas ouçam outros discursos e que sejam abertos a outros discursos. É isso aí, então. O programa Mídia em Check fica por aqui. Que a gente consiga discutir mais sobre isso, abrir a nossa mente, então, para olhar ao nosso redor e ver que não é só o que a grande mídia, o que o Instagram está pautando que vai ser sucesso ou que vai ser tendência. Então, que a gente consiga discutir mais sobre isso. O Mídia em Check fica por aqui. Até mais!